Olá, alunos! Aqui é o professor Alexandre e neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês o recurso de tabela dinâmica e gráfico dinâmico do Excel. Para quem não conhece, tabela dinâmica e gráfico dinâmico são um recurso que permite transformar um banco de dados, uma tabela enorme de dados como essa aqui, por exemplo, com a tabela com bastante dados digitados, bastante colunas, bastante linhas, em tabelas mais dinâmicas, com informações mais modificadas ou transformadas e também em gráficos bem caprichados, coloridos e com informações bem relevantes. Para você poder criar uma tabela dinâmica, você primeiro precisa ter uma tabela comum, uma planilha estática, vamos chamar assim. Esta planilha, que eu chamei aqui de original, é onde vai ter os meus dados. Eu preenchi do endereço A1 até o endereço H45. Não é o que se pode chamar de uma planilha enorme, gigantesca, mas já vai servir para trabalhar como origem das informações para a tabela dinâmica. Clica-se com o cursor do mouse em qualquer ponto dentro da tabela. Eu, particularmente, prefiro dar um clique na primeira célula, primeira linha, primeira coluna, porque normalmente é o endereço mais fácil de ser encontrado. E daí nós vamos na guia Inserir, e dentro da guia Inserir, logo de cara, a primeira coisa que existe é justamente tabela dinâmica. Clicamos nessa opção de tabela dinâmica e somos brindados com esta janela aqui. No primeiro item, escolha os dados que deseja analisar. Você pode verificar que está selecionada a opção selecionar uma tabela ou intervalo, e no item tabela/intervalo está lá que é a planilha original dos endereços A1 até H45. Então, só para conferir, realmente a tabela toda foi selecionada automaticamente, então é desses endereços mesmo que eu quero obter as informações. No item escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado, ele pode ser colocado numa nova planilha ou numa das planilhas existentes, que pode ser tanto no arquivo em que estamos no momento, quanto também pode ser passado para uma outra planilha de outro arquivo. No caso, vamos usar a opção mais simples mesmo, que é a nova planilha. Marcamos a opção de nova planilha e clicamos no botão OK. E esta é a cara de uma tabela dinâmica. Perceba que no momento não há nada, tem apenas a tabelinha, uma telinha aqui dizendo para criar um relatório, escolha os campos na lista de campos da tabela dinâmica, que é justamente essa lista que está aqui do lado direito. Perceba que ela possui todos os campos, todas as colunas da tabela original: vendedor, cidade, produto, data, forma de pagamento, valor, juros e total. E aqui mais abaixo, 4 áreas que são filtros, colunas, linhas e valores. No caso, para montar a tabela dinâmica, basta simplesmente eu escolher qual campo eu desejo e colocar ou como linhas, ou como colunas, ou na categoria de valores, ou ainda como filtros. Para vocês verem como funciona, eu vou primeiramente pegar aqui meus vendedores e soltar nas linhas. Perceba que já apareceu aqui os 4 vendedores automaticamente que estão colocados lá na planilha original. Depois eu posso pegar, por exemplo, o produto, soltar aqui nas colunas. Percebam que apareceram os 4 produtos diferentes aqui em cada uma das colunas. E para representar agora os valores, que vocês podem perceber que a tabela até foi montada com linhas e colunas, porém não há valor nenhum colocado nela. Então, para pôr os valores, eu posso pegar, por exemplo, o total, jogar aqui na categoria de valores e pronto, agora eu estou com cada um dos elementos totalizado.
Cada um desses valores é o total vendido por este vendedor neste produto. Obviamente, onde ficaram espaços vazios é porque este vendedor, Bianca, por exemplo, não vendeu nenhum micro-ondas, nem tampouco vendeu aparelhos de som, tá? O grande barato nessa história da tabela dinâmica, uma primeira grande informação, é que ele já cria informações como, por exemplo, filtros, ó, aparece, classificação, que pode ser tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Também ele já faz a totalização de todos os dados automaticamente, simplesmente escolhendo as informações e colocando aqui. E aí é que está. Por que isto se chama uma tabela dinâmica? Simplesmente porque se eu remover algum elemento, por exemplo, remover o produto, automaticamente as informações se modificam para representar agora as informações apenas com os vendedores e a soma do total. E se eu adicionar informações em qualquer ponto, por exemplo, se eu pegar a cidade agora, por exemplo, e jogar aqui nas colunas, ele novamente modifica as informações colocando pelo novo ângulo, agora colocando como cidade. Já nesta área aqui dos filtros, nós podemos também colocar informações como, por exemplo, a data, ou o produto, ou qualquer outra que a gente queira, que conforme eu for adicionando, vão aparecendo aqui na planilha, aí que a minha planilha fugiu, está aqui, pronto, vão aparecendo aqui na planilha filtros na parte de cima, no qual eu posso clicar e escolher, por exemplo, quero ver todas as vendas que foram feitas no dia 16/7. Eu clico no dia 16/7, dou OK, e ele agora só está representando as vendas feitas no dia 16/7. Se eu quiser ver mais de um dia ao mesmo tempo, eu posso escolher essa opção aqui de selecionar vários itens. Eu posso ver, por exemplo, os dias 15, 16 e 17, por exemplo. Ó. Lá estão as informações. Também eu posso, além de filtrar por data, eu posso filtrar também por produto. Basta eu escolher o produto, ele me mostra as informações de acordo com os filtros que eu coloquei aqui. Tá? Uma coisa interessante a respeito dos filtros e das informações que eu posso montar na tabela dinâmica é que, de acordo com qual das áreas eu coloco as informações, ele pode gerar informações diferentes. Por exemplo, se ao invés de eu pegar a cidade que estava nas colunas, jogar a cidade aqui nas linhas, você pode ver que ele modificou a tabela para mostrar primeiramente qual cidade e depois qual vendedor que está em cada cidade. Esse é interessante de se verificar porque, por exemplo, tem uma Ana em Niterói e uma outra Ana no Rio de Janeiro. Então, não são a mesma Ana. Então, não vale a pena colocar todas as informações apenas como Ana. Eu posso também vir aqui nos filtros e pedir aqui essa opção tudo para que ele limpe a filtragem e coloque de volta todos os elementos como estavam. E esses são os totais de cada um das duas cidades com os respectivos vendedores. Percebam que nessa tabela montada dessa forma, na cidade de Niterói e na cidade de Rio de Janeiro aparecer o sinalzinho de menos, isso significa que se eu clicar nele, ele oculta os dados de Niterói e os dados do Rio de Janeiro, exibindo apenas os valores referentes a cada cidade, ou seja, ele não apresenta os valores por vendedor. Bastante interessante essa parte de tabela dinâmica, vocês não concordam? Uma vez feita a tabela dinâmica, se você vier na tabela original e fizer alguma modificação nesta tabela, você precisa informar ao computador que a modificação foi feita. Por exemplo, voltando ali na minha planilha, onde está a tabela dinâmica, Niterói tem R$ 23.762 vendidos, Rio de Janeiro, 19.904, totalizando 43.600, ok?
Se eu for lá no meu original agora e fizer algumas modificações dos valores, por exemplo, acrescentar R$ 100 a cada item que tem aqui nessa lista. Então, quem era 990 passa para 1.090, 390 para 490, 790 passa para 890, 890 de novo, 990, 1.590, 490 e 1.290. Pronto, eu modifiquei uma dúzia de valores aqui, só para não ficar também muito demorado essa parte da modificação. Mas fiz algumas modificações nos valores contidos na tabela original. Neste caso, para que a tabela dinâmica saiba que houveram essas modificações, eu preciso procurar aqui este ferramentas de tabela dinâmica, que aparece aqui na tela, na categoria Analisar. Clicamos na categoria Analisar e aqui temos um botão chamado Atualizar. Prestem atenção agora ali nos valores que estão sendo mostrados. Quando eu der um clique aqui no Atualizar, pronto, os valores mudaram. O que era 23 passou para 24, o que era 19 passou para 20 mil e o que era 43 agora já são quase 45. Então, toda vez que você modificar os dados originais da tabela, você tem que vir aqui no Analisar e pedir este botão Atualizar para poder corrigir esses dados. Porém, se lá na tabela original houverem novos dados, que, por exemplo, vamos lembrar que a tabela original está indo até a linha 45. Então, se eu, por exemplo, fizer novos registros, né? Pegar aqui algumas informações, copiar e colar, por exemplo, agora a minha planilha está indo até a linha 54. Antes ela estava indo até a linha 45. Será que se eu só acrescentar os dados e for lá naquele botão do atualizar, ele resolve a situação? Vamos verificar. Venho aqui no analisar, vamos lá no atualizar, verifiquem os valores ali, eu vou mandar atualizar e não aconteceu nada. Nada mudou. Por que que não mudou? Porque no caso de acrescentar novos valores, novos registros na tabela original, o que eu tenho que utilizar é este botão que está aqui do lado, chamado Alterar Fonte de Dados. Neste caso, eu clico no botão Alterar Fonte de Dados, ele vai me informar que a planilha até o momento ia até a linha 45, como a gente já verificou, ele dessa vez vai até a linha 54, então eu tiro daqui do lado 45, boto 54 do OK, e agora os valores foram modificados novamente, são valores novos atualizados. Tá entendido bem como é que funciona essa história? Então, modificou dados, manda atualizar. Acrescentou dados, manda alterar fonte de dados, ok? E além de você poder fazer uma tabela dinâmica, você também pode fazer, está ele aqui, ó, um gráfico dinâmico. Basta você dar um clique aqui nessa área de gráfico dinâmico, ou você vem aqui no inserir, que também existe a opção de gráfico dinâmico lá. Dá um clique nessa opção do gráfico dinâmico, escolhe o modelo de gráfico que você quer utilizar. Tem vários modelos diferentes. Eu vou utilizar o gráfico do tipo pizza, do OK, e pronto, aqui está o gráfico dinâmico. Tal como a tabela dinâmica, este gráfico dinâmico é modificado pelos elementos que estão aqui nas categorias. Se eu, por exemplo, tirar o vendedor daqui, ele não só mudou aqui na tabela dinâmica, como mudou também automaticamente aqui no gráfico dinâmico também, tá? Então, se eu quiser montar o meu gráfico dinâmico, eu monto e desmonto ele da mesma maneira que eu trabalho com a tabela dinâmica. Também temos os filtros, aqui no caso, tanto de cidade quanto de vendedor, e também tem os filtros aqui, tanto para data quanto para produto. Porém, uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, quando a gente vai trabalhar, no caso,
Com gráfico dinâmico, gráfico é uma informação visual, todo mundo concorda com isso. E um gráfico, quanto mais espaço ele puder utilizar na planilha, melhor é para ele poder trabalhar, para ele poder ser visualizado, ele poder ser compreendido. Nesse caso, terminou de fazer o gráfico, ele está aqui ocupando espaço na tabela dinâmica, vem aqui em cima nas ferramentas de gráfico dinâmico, na categoria Design, e aqui você vai encontrar o botão Mover Gráfico. Este botão Mover Gráfico, como o nome diz, ele vai pegar este gráfico e colocar em outra planilha. Então, basta dar um clique aqui neste botão do Mover Gráfico, clicar na opção Nova Planilha, posso renomear esta planilha para, por exemplo, Planilha Gráfico, do OK, e pronto, aqui está a tabela agora, a planilha, digo, só para utilizar o gráfico, quer dizer, o gráfico agora está ocupando só o espaço da planilha toda, e eu tenho a planilha original, a planilha com a tabela dinâmica e a planilha com o gráfico, cada uma numa planilha separada. Importante, mesmo essas informações estando separadas, elas ainda dependem uma da outra. O gráfico dinâmico depende da tabela dinâmica e a tabela dinâmica depende da tabela original. Então, não apague nenhuma dessas informações. Você pode pensar, eu já tenho a tabela dinâmica, para que eu ainda preciso da planilha original? Eu posso simplesmente apagá-la, correto? Não, nada a ver. Não está correto, não. Você, quando está trabalhando os dados na tabela dinâmica, ele está sempre recorrendo aos dados da tabela original. Então, não apague a tabela original, não apague a tabela dinâmica para manter todo mundo sempre atualizado. Bom, minha gente, e é isso que eu tinha para falar com vocês sobre gráficos e tabelas dinâmicas. Isso foi apenas um pequeno amostra do que se pode fazer com esses recursos. Espero ver vocês numa próxima. Até mais. Comigo!